Olá, a minha convidada do programa Cena Aberta de hoje nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e passou a infância em meio à efervescência cultural dos anos 80. Ela também é cantora, é pesquisadora de arte e está no Piauí para fazer um doutorado na Universidade Estadual do Piauí. Eu vou conversar a partir de agora com a Daniela Aragão e é um imenso prazer receber você aqui, tá certo? Pós-doutorado, aliás, não é isso? É verdade. E é um imenso prazer recebê-la aqui. Pra mim é uma Você honra. que é mineira como eu, né? Jesus. Que bom, que bom. Você chegou quando aqui Eu ao cheguei Piauí? em maio. Maio já deste ano. Já as malas prontas. Não, aconteceu muito rapidamente, assim. Na verdade, eu recebi um e-mail da PUC, uma noite, assim, de sábado. Olhei no celular e falava assim, PUC, que a PUC, onde eu fiz o doutorado, encaminha solicitação da Universidade Estadual do Piauí para recém-doutores, 2 linhas, diáspora e infância. E eu pensei, puxa, eu tenho um trabalho guardado sobre Clementina de Jesus que poderia se encaixar. Eu tinha, na verdade, 1 semana para mandar esse trabalho. Correu contra o tempo. Correu contra o tempo e ainda bem que a entrevista foi por Skype, esses favorecimentos da tecnologia, né? E aconteceu e eu realmente tive coragem de vir, achei uma grande oportunidade, né? E as pessoas sempre perguntam, talvez, não sei se a pergunta é por que o Piauí, né? Sendo Clementina de Valência, né? Estado do Rio, mas porque a linha aqui é muito forte de pesquisa em africanidade, negritude. Por isso que eu vim mais com relação à temática que eu trouxe. Entrando um pouquinho nesse assunto da questão da africanidade, existe até uma pesquisa aqui, Daniela, do fotógrafo Cândido Neto e outras pessoas também, de religiões, pesquisas voltadas para religiões de matrizes africanas. Você já teve a oportunidade de ter contato com esse trabalho? De repente pode até enriquecer a sua pesquisa, né? Aqui é muito forte, assim, né? Essa vivência mesmo tem o candomblé. Eu fui num terreiro outro dia e a Mãe de Santo me recebeu. Eles cantaram 2 músicas da Clementina. Olha só. Fui para conversar mesmo sobre isso. E creio que essa troca de experiências tem sido um momento bastante rico, né? Sim. Não só para você enquanto pesquisadora, mas também para eles que têm a oportunidade de ter um contato mais profundo em relação ao tema, né? Com Clementina está sempre viva, né? Olha só, Pisciana, né? Pisciano tem assim, dizem que Pisciano tem uma personalidade um pouco dúbia, assim. Nossa, existe eu sou essa história então, de que o meu ascendente é Gêmeos. Existe essa história de dualidade, né? Isso se reflete no seu trabalho do dia a dia, nas suas pesquisas, enfim. Assim, o pisciano, eu acho que uma das características do pisciano é ser muito emotivo, ser muito visceral nas coisas. É o signo de Elis Regina, Glauber Rocha. Eu sou muito ávida pelas coisas, assim. Eu vou fundo naquilo que faço. Quando me esgoto, eu quero mais e quero mudar um pouco. Então, assim, não sei se isso é uma característica. Significa que a gente pode esperar muito desse trabalho, né? Bom, vamos fazer assim um apanhado cronológico, um pouco do seu trabalho enquanto pesquisadora. Você se formou em letras? Isso. Tá, e depois disso? Eu me formei em letras na Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá eu já mostrei um trabalho, quase me formando, que foi... Eu tenho um acervo sobre Elis Regina, uma paixão imensa, que era de adolescência. Quando eu era uma menina, eu pus não se tinha essa coisa da internet, pus um anúncio na revista Contigo, procurando pessoas que gostassem da Elis. Eu recebi carta do Brasil inteiro, tinha um cara que era engraçadíssimo, ele me mandava coisas um cartão assim, que estava sempre a foto da Tânia Alves. E ele me mandava coisas da Elis na espera de que eu
que eu correspondesse com a Tânia Alves, mas eu não tinha. Então ele aceitava que eu mandasse algum material que ele não tivesse da Elis para ele trocar com outro que tivesse da Tânia Alves. Enfim. E aí eu reuni esse material entre programas de shows, vídeos e tudo, e fiz uma primeira mostra. Foi o primeiro trabalho, assim, já me inserindo nessa coisa da pesquisa musical sobre Elis Regina na universidade. Depois eu fui fazer o mestrado na Federal do Rio de Janeiro. Juiz de Fora e Rio são muito próximos, exatamente, né? A gente chama de Carioca do Brejo, né? Descendo a serra, já está lá. E aí eu fui estudar a poesia e as letras do Cacaso, Antônio Carlos de Brito. Aí veio o primeiro CD. Primeiro CD, exatamente, que eu gravei. Meu CD, que foi financiado por uma lei de Juiz de Fora, chamada Lei Municipal Murilo Mendes. E eu gravei 10 canções em parceria com a compositora Sueli Costa, que foi uma grande motivação para a aprovação do meu projeto e para a realização de um sonho também, porque a Sueli, na verdade, é uma compositora que eu convivi desde criança, era amiga dos meus tios, e de projeção nacional, e um repertório muito bonito, assim, que me tocava muito e que me demandou muito, assim, de muita entrega. Fiz com direção de um pianista chamado arranjador e compositor Márcio Alac. E já faz 10 anos que eu gravei esse disco. Bom, deixa eu fazer uma intromissão nessa parte aqui, e aí a gente continua com essa nossa linha cronológica. Você falou que gravou o seu primeiro trabalho através de uma lei de incentivo. Isso. Né? Aqui no Piauí nós temos algumas leis de incentivo também, e temos a Lei Municipal Atito Filho, né? Que é uma lei que propicia ações dessa natureza. Como você avalia a importância de incentivos dessa forma para o artista, principalmente aquele que está começando? Eu acho fundamental, assim, se eu não tivesse o apoio dessa lei, eu não teria feito. E principalmente a oportunidade de artistas de diversas áreas, não só música, mas literatura, artes plásticas. Cinema é uma arte mais cara, que às vezes, por exemplo, a lei que eu fiz é uma lei, não é uma lei de captação, é uma lei que ela tem um teto e ela deposita em parcelas na sua conta. Você manda um projeto, o projeto é aprovado ou não. Ele passa por, cada vez mais por, ele é mais esmiuçado, assim, né? Como aquele projeto que o Banco do Nordeste tem, provavelmente seja algo semelhante, em que eles prestigiam, eles patrocinam, né? Projetos culturais, sejam de circulação, inclusive tem voltado para as artes plásticas, exposição, enfim. E eu penso que esses projetos, principalmente que contemplam os artistas locais, são fundamentais, porque é preciso se valorizar o local. É preciso se valorizar o local, a cidade, né? O que cada região traz de contribuição, de inovação. Aí você, como uma pesquisadora da arte de uma forma geral, eu aproveito para te fazer essa pergunta. Tem sim necessidade de valorizar o local, até porque não pode morrer a sua própria cultura de maneira alguma, tem que ficar para as gerações, mas também tem que ter essa conversa com o global, né? Sim, claro, claro. Como dosar isso, ser local, né? Com caráter universal. Como dosar isso de uma maneira que se torne vendável, que se torne consumível no bom sentido, né? Esses são alguns dos problemas. Por exemplo, a nossa lei lá, ela em termos de discos, a prensagem é de 1.000, sendo que 30% fica de contrapartida para a própria prefeitura que financia. Então, assim, às vezes vai acontecer o quê? O problema da distribuição. A distribuição cabe ao próprio artista, então o artista não sabe como distribuir isso. Esses são já problemas que advêm dessa questão. Esses dias eu vi o último disco da Elza Soares, achei maravilhoso. Quem que tá bancando? A Natura. Ainda mais para o pessoal da música que não tem mais gravadora, todo mundo é independente. É verdade.
né? É verdade. Os avanços trazem alguns benefícios, mas também trazem alguns probleminhas, né? E os artistas têm enfrentado isso. Bom, depois que você foi para Juiz de Fora, aliás, desculpa, para o Rio, né? Eu não cheguei a morar no Rio, eu ia e voltava. Bem pertinho. Fazia aquela viagem rápida, de um enfim, dia mesmo. Né? Depois disso veio o que na tua vida, na tua carreira, enquanto pesquisadora? Eu comecei, aí eu me casei com um jornalista, Ronaldo Werneck, morei em Cataguases e comecei a escrever efetivamente sobre música. Ganhei uma coluna no Jornal de Cataguases, que lá tem uma tradição muito... Aí misturou, né? Pesquisadora, a artista, cantora e toca também, a gente vai ver daqui a pouco. E aí, aquela parcela de jornalista, né? Então, acabou unindo o útil ao agradável. Fomos com a vontade de comer, como a gente e foi diz, muito bacana essa experiência, porque aí eu tinha uma coluna de 15 em 15 dias que eu comecei a falar sobre os discos que me tocavam, as coisas que eu estava ouvindo. E dali é um lugar, a Cataguases é um lugar assim, que tem uma tradição literária, desde de Rosário Fusco, e que foi muito importante nos anos 30, né, que foi uma vanguarda, cinema do Humberto Mauro. Então, assim, ainda há um legado cultural ali pulsante. E tem acesso, assim, dá pra gente ter acesso à pesquisa, né? Olha, o site do Jornal de Cataguases, ele disponibilizou muita coisa. Com certeza. E, na verdade, eu tenho um blog que eu coloco tudo. E aí, dali também, aí eu comecei a escrever para um jornal dos Estados Unidos, chama Shea USA. Que bom, olha só. Falando em blog, gente, mas é danada essa Daniela. Defendeu olha, já vou falar do blog. Vou deixar falar do blog no próximo bloco. Defendeu o teste de doutorado na PUC em 2013 sobre a obra da cantora e compositora Adriana Calcanhoto. Você tem mesmo um pezinho na música, não tem jeito. Sim, o corpo todo, aliás. Uma paixão. Né? O que te levou? É cantar e pensar a música, sobretudo pensar a música. O que te levou a escolher uma cantora... exatamente a cantora Adriana Calcanhoto? O que ela tinha Na de verdade, forte? assim, eu tive um orientador maravilhoso, que é o Júlio Diniz, que é um cara antenadíssimo para música. Ele está escrevendo a biografia da Maria Bethânia agora. E ele falou: não, Dani, sabe que você é cantora? Vamos pensar sobre o que tem muito a ver com você, que é o cantar. E aí, assim, eu fui fazendo uma triagem até chegar na própria Adriana, que eu vi que tinha uma identidade de pensamento, de som. E eu fui analisar a voz, o desempenho da voz e a performance corporal. E é um trabalho, é o primeiro trabalho sobre a Adriana. E na verdade, assim, muita coisa as pessoas desconhecem, que é um lado mais sofisticado, que é um lado que ela dialoga com as artes plásticas, que é um lado que ela dialoga com a alta poesia, com Gertrude Stein. Então, assim, foi muito... Tudo fala em tudo cena. Fala. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto conversando no programa Cena Aberta com a Daniela Aragão sobre música, sobre pesquisas na área das artes, enfim, sobre a carreira dela. A gente volta já já. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Olha só, voltamos com o programa Cena Aberta e nessa edição eu estou conversando com a Daniela Aragão, que é pesquisadora em artes e também é cantora, como a gente pôde observar agora. Fica mais fácil lidar com a música, lidar com as pesquisas em relação às cantoras, né? Aos cantores, tendo esse dom também? Facilita, mas eu não me considero uma instrumentista. Eu estou meio afastada do violão, embora eu goste muito do violão, mas se eu tivesse com a mesma intensidade quando eu descobri que eu cantava e comecei a tocar, eu talvez, né,
tenho um pezinho, assim, no que eu queria tocar, assim, né? Minhas paixões enquanto cantora. Ou seja, você já deu a dica, né? se você não fosse pesquisadora, não tivesse formado em letras, seguido toda essa carreira acadêmica, com certeza você seria cantora. Seria esse o seu dom. É. Vamos lá, vamos falar de Adriana de novo, voltando, né? A Adriana Calcanhoto tem um trabalho muito legal em relação ao universo infantil. Sim, sim. O Patimpim, que é o heterônimo, né, que ela criou, na verdade, ela dizia quando era criança, ela não entendia o nome dela, ela dizia que ela chamava Adriana Patimpim. Aí, dentre os familiares, o pai sempre chama ela de Patimpim. Então, ela aproveitou essa criação desse heterônimo para dar margem a essa inventividade. E o que eu acho bacana nesse trabalho, que não é um trabalho, digamos, infantilóide, entendeu? Que infantiliza a criança, que subestima a criança. Mas é um trabalho de uma sofisticação, de uma beleza para qualquer idade. Principalmente o primeiro é mais infantil, mas já o segundo, o terceiro, por exemplo, o último, você vai ter Bob Dylan, que o Zé Ramalho musicou, o homem deu nome a todos os animais desde o início. Você vai ter João Gilberto, que gravou Bim Bom, Bim Bim Bom. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. Então, assim, e é um trabalho justamente que eu acho que retoma aquilo que a nossa geração viu, né, que foi o Arca de Noé, do Vinícius, que era um trabalho que realmente tinha arte, né? Que não, às vezes, vinha com uma erotização precoce da criança. Que é o que a gente tem visto, infelizmente, hoje em muitos trabalhos, né, Daniela? Agora, assim, você parte de Adriana direto para Clementina, é isso? Ou teve algo no meio? Não, porque aí eu terminei, e aí eu continuei escrevendo crônicas. Aí em Juiz de Fora eu ganhei um espaço. Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Então tá bom, tá tudo certo. Eu ganhei um espaço num site em Juiz de Fora chamado Site Acessa, em que uma coluna que eu mantenho até hoje, embora esteja aqui, e que eu comecei também a veicular uma crônica por mês e uma entrevista. Dali eu entrevistei pessoas da cidade e sempre correndo atrás de outros. Então, assim, Danilo Caymmi falou para mim sobre os 100 anos do pai, de Dorival. A Joyce Moreno, grande cantora, uma das minhas, assim, grandes admirações que eu tenho, né? Meus modelos, assim, falou sobre a carreira dela. A Adélia Fischer, que é uma compositora e cantora também fantástica. Cláudio Nucci. Fora os de Juiz de Fora. Geraldo Carneiro, poeta e letrista. E aí eu participei de um grupo de pesquisa da professora Enícia Albergaria, que é uma tradutora de um escritor chamado Eduardo Glissant, e daí foi surgindo essa possibilidade de se pensar a música africana e o legado que ela traz, porque eu também já estava assim... Tipo assim, voltar mais forte. Tempo, eu acho que eu me senti preparada para uma coisa mais densa. Foi. Porque até lá, não que não fosse, mas Raízes mexer com mesmo, Clementina, né? é coisa pesada. Mexer com a descoberta do Hermínio Belo de Carvalho, né? E na verdade, assim, não se tem praticamente nada em termos de pesquisa acadêmica sobre a Clementina. Muito pouco. Você toca alguma coisa de Clementina? Olha, eu não toco. Uma pena, devia ter preparado assim, mas eu acho que eu não toco até porque tem o ecoar das vozes. A gente faz o seguinte, a gente deixa um trechinho, né, de Clementina, e aí a gente volta para a nossa entrevista. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, sou da Bahia, marinheiro só, São Salvador. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, São Salvador, marinheiro, não há nada, marinheiro, foi o tambor, marinheiro, ou foi o balanço, marinheiro, 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 não há nada, marinheiro, foi o tambor, marinheiro,
Daniela, fora isso, né, você é danada, né? Por isso que diz, como a gente falou no começo da nossa entrevista, que Pisciano nos deixa um pouco assim, a gente fica sem saber o que Pisciano está inventando, o que Pisciano está pensando, né? Até 2 livros tem agora, inéditos? Não, na verdade, na verdade, eu quero, já está pronto, assim, né? O problema é da editora, são as crônicas ao longo de 10 anos, que eu comecei lá em Cataguases. Uhum. Então, já tem o prefácio do meu orientador, do Júlio Diniz, Orelha de Geraldo Carneiro, contracapa da Joyce Moreno e Cristóvão Bastos. Toca mais um pouquinho pra gente, pode ser? Pode. Aí, falando de compositores, Gilberto Gil, João Donato. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, como eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Muito legal, né? E essa música dá uma paz, né? Se não me engano, ficou extremamente famosa na voz de Gal, né? Gal cantou também. Zizi Posse. Zizi Posse também cantou, né? Enfim. Bom, eu andei pesquisando sobre seu signo, né? Só de maldade. Olha, quando a gente vai lá no perfil do signo Pisciano, diz que tem realmente uma aptidão para as artes, em especial para a música. Você sabia disso? A música eu não sabia, não. Em especial para a música. Acabou que você virou, se transformou numa estudiosa. E de quê? De música. De música, né? Isso te completa? Completa, com certeza, assim, eu sou ávida por isso. Música está dentro de mim desde a hora que eu acordo, a hora que eu dou. E enquanto cantora, né, que como você falou, é algo que você não tem tido tanto tempo para se ocupar desse trabalho, até por conta das pesquisas. É verdade. Né? Enquanto cantora, como você se definiria? Estilo? Porque hoje em dia a gente mistura tudo, né? Olha, eu vim de uma formação bossa novice jazzística, né? Eu não sou dessa linhagem, né? Na década de 90 começaram a surgir as ditas cantoras ecléticas, né? Que a própria Adriana estava dentro desse balaio aí, a Marisa Monte, mas eu não sou uma cantora eclética, né? Isso tá mais dentro do meu lado da pesquisa, né? Mas eu digamos que... É bem definida. Né? Mas assim, eu penso em fazer um próximo disco menos numa levada assim, menos quase erudita, que foi o primeiro, né? Que privilegiou o lirismo das canções do Cacaso, com os arranjos de Márcio Alac no piano.
E eu penso assim, umas inserções eletrônicas, umas coisas assim, sabe? Um diálogo com o que está acontecendo. Que pode dar uma pegada diferente, bem mais atual, digamos assim. Né? Atualizar o assunto, né? Muito legal mesmo. Olha, eu adorei conversar com você. Você sabe que o papo acaba sendo... A gente podia esticar um pouco mais, mas infelizmente a gente tem tempo, né? TV tem muito disso. Mas o que é que você ouve mesmo, só pra gente... Eu ouço muita coisa. Principalmente eu gosto de descobrir coisas, né? Eu estou ouvindo essa leitura que eu estou achando ótima do Zé Cabaleiro. Tem algum do Zé preconceito Ramalho. musical? É difícil, assim, às vezes a gente se compromete falando, né? Mas eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. Tem muita coisa boa se fazendo fora do universo da mídia, né? Entendi. Fora do universo da mídia aí que está aí. Por exemplo, eu brinquei, eu falei uma vez que eu era uma divulgadora da gravadora Biscoito Fino, gratuita, porque muita coisa que eu escrevi foi lançada pela gravadora Biscoito Fino. Então, assim, disco... a própria Maria Bethânia tem um subselo, né, dentro da Biscoito Fino, mas disco assim, Beatriz Azevedo, que é uma pessoa que tem um trabalho semelhante ao meu, que é pesquisadora, que trabalhou, o Oswald de Andrade, o Zé Celso, gravou um disco. São coisas assim que me chamam a atenção. Gostei do trabalho do Tiago, o E daqui, achei um barato o trabalho dele. O Cláudio Nutti, que gravou um disco só sobre o Caymmi, lindo. A Joyce com coisas comemorando os 40 anos de carreira, a Tulipa Ruiz. Bom, já que você não quer falar em preconceito, até porque às vezes você acaba tendo que apontar algum trabalho que aquele artista que fez acha fantástico, o que a gente pode consumir em música sem contraindicações? Ou você quer em gênero ou você quer em artista? Vamos lá, me cite 3. Do jeito que você quiser. Rosa Passos, maravilhosa. Rosa Passos. Gilberto Gil, maravilhoso. Deixa eu ver mais quem. Lenine. Pronto, perfeito. Olha só, essa edição do programa Cena Aberta fica por aqui, você já sabe, tem Cena Aberta toda sexta-feira às 9 da noite, tem também a nossa reprise do Cena Aberta aos sábados às 17 horas e 45 minutinhos. Eu vou ficando por aqui, né, com essa entrevista que eu fiz com a Daniela Aragão, mas é claro que você vai encerrar tocando pra gente, tá bom? Então tá. Foi um grande prazer, obrigada. Volte sempre. Eu agradeço muito essa oportunidade. Ok, a gente se vê no próximo encontro. Até lá. Vamos de berimbau, falando de negros. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si